Hallo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar em linhas gerais, mas bem completas, o que é então o acusativo. Muita gente confunde, muita gente acha que o acusativo é uma coisa só. E vocês vão ver que o acusativo é um monte de coisa. O acusativo rege diferentes informações dentro de uma mesma frase. A gente vai ver que pode ser 5 coisas diferentes. Eu vou abarcar dessa forma quase que uns 90% do que é o acusativo. O resto são pequenas exceções que aparecem lá e cá. Tá? Então vamos lá. O que tudo seria o acusativo? A gente vai falar, vou explicar o que podem ser essas 5 coisas, minuciando com exemplos cada uma delas. Primeira coisa, acusativo vai ser o nosso objeto direto. Isso, se no nominativo nós tínhamos a pergunta wer e was, no acusativo nós vamos ter o wenn e was. Por que essa modificação do der, do wer para o wenn? A gente tem essa modificação até porque o masculino que era der no nominativo fica den no acusativo. Espera, calma que a gente já vai ver isso direitinho. O que mais que é o acusativo? Acusativo acontece, tem que ser regido e declinado após verbos do acusativo. Ele também vai reger as preposições do Doggefull, antigas conhecidas de vocês. Quem não sabe tem que voltar lá no vídeo de preposições e dar uma decoradinha. São aquelas do Doggefull. Durch, ohne, gegen, für, e bis. Sim, apareceu essas preposições, tem que mandar acusativo. Porém, a gente só não tem preposição rainha, né? A gente vai ter preposição rainha do acusativo, do dativo e as Wechsel, as sem vergonhas. Só tem essas 3 panelas. Se não for acusativo, se não for dativo, se for Wechsel, junto de uma informação de wohin, de deslocamento, a gente também vai ter acusativo. Espera que a gente vai dar alguns exemplos. E também na situação de wann, ou seja, de quando a informação de quando não tem preposição. Então, olha só, 5 coisas diferentes onde o acusativo vai entrar. Primeira coisa, objeto direto, né? Wenn ou was, a gente acabou de falar. Nós temos lá a frase Ich habe den Text nicht gelesen. Então, como que a gente encontra o nominativo? Perguntando para o verbo. Quem que não leu? Wer hat nicht gelesen? Ich. Encontramos ali nominativo e quem lê, lê algo. Então, toda vez que nós tivermos verbos que pedem esse algo, um objetão lá, objeto direto. Se o nosso objeto for masculino, for der, a gente vai ver que vai virar o quê? Vai virar den. Então, wer hat was nicht gelesen? Temos ali a pergunta do acusativo. Mein Nachbar sieht immer deinen Bruder im Park. Meu vizinho sempre vê seu irmão no parque. Então, wer sieht deinen Bruder immer im Park? Mein Nachbar, contamos aqui, nominativo. Quem vê, vê algo ou vê alguém. Olha lá, deinen Bruder. Pode ser também o pronome possessivo, deinen Bruder. Wie oft sieht er ihn? Com que frequência ele o vê? Então, acusativo também pode ser um pronome pessoal. Olha lá, pronome possessivo, pronome pessoal, um objeto normal. Então, lá. Wer sieht wen? Ich sehe dich jeden Tag. Ich. Nominativo, sehe, wen, dich. Então, nós temos aqui wer e was, wer e wen. E agora, o último exemplo, die Schule hat ein kleines Labor. A escola tem um laboratório pequeno. Então, was hat ein kleines Labor? Die Schule, encontramos o nominativo. Was hat was? Agora não foi a hora de uma pessoa entrar, mas a escola tem algo. Então aqui nós temos o was de novo, ein kleines Labor como nosso acusativo. Quem tem algo, quem vê algo ou alguém, né? Então a gente sempre vai ter que fazer essas perguntas. Então, a gente viu, olha só, deu exatamente aquilo que eu havia falado. O nominativo podendo ser o wer ou was, e o acusativo podendo ser o wenn ou o was. Nós podemos começar essas frases com o acusativo? Podemos sim,
Por exemplo, deinen Bruder sieht mein Nachbar immer im Park. Só por esse deinen, eu já sei que aqui é o acusativo. Ja? Então, o seu irmão, o meu vizinho, vê sempre no parque. O verbo está na segunda posição? Sim. Então, esses elementos podem ser trocados. Ja? Ah, professora, mas aí dá para a gente ver claramente porque o substantivo é masculino, então a gente vê claramente aquela declinação. Mas o que acontece então se a gente usar algo neutro ou feminino, onde não há mudanças visuais entre o nominativo e o acusativo? Como é o caso aqui, nós temos um feminino e um plural. Não mudam, não há diferença entre o nominativo e o acusativo. Porém, o verbo, a conjugação do verbo me fala quem é o nominativo. Deine Schwester sehen die Leute immer im Park. Então, se esse sehen está no plural, significa que o die Leute sehen deine Schwester im Park. Significa que o meu nominativo é o die Leute e não deine Schwester. Porque se fosse deine Schwester, a conjugação teria mudado. Se fosse sua irmã vê as pessoas no parque, seria deine Schwester sieht die Leute immer im Park. Como eu tenho isso no plural, significa que as pessoas veem a sua irmã sempre no parque. Já? Então aqui a conjugação nos resolveu esse problema. Vão ser raras as frases onde há essa confusão e a gente não vai conseguir distinguir. Onde nós temos, por exemplo, aqui nessa última frase em preto, singular para lá, singular como nominativo e singular como acusativo. A conjugação do verbo é a mesma. Aí sim a gente vai precisar do contexto ou até da entonação da frase para nos deixar claro de quem que eu estou falando. Por exemplo, deine Schwester sieht meine Mutter immer im Park. Sua irmã vê minha mãe sempre no parque. Ou minha mãe vê sua irmã sempre no parque. Ficou igual, né? Vai ser difícil a gente ver aqui quem é qual, quem é nominativo e quem é acusativo. Mas para deixar isso bem claro, então a entonação pode trazer isso. Deine Schwester sieht meine Mutter immer im Park. Então sua irmã que vê minha mãe. Ou deine Schwester sieht deine Mutter immer im Park. Quando eu dou a entonação para o primeiro elemento, ele pode ser até o nosso objeto, ok? Então temos lá, olha só, o der do nominativo. Quando o objeto for masculino, o der vai se declinar para den. E todas as suas extensões. Einen para artigo indefinido, para possessivo meinen, seinen, para negação keinen, para pronome demonstrativo diesen e assim por diante. O das permanece a mesma coisa, die a mesma coisa, plural também. E agora, os pronomes pessoais, que eram ich, du, er, sie, es e assim por diante, vão declinar para mich, dich, ihn, a ele, es, sie, uns, euch e o sie. Bom, acusativo como objeto direto. Agora, acusativo após verbos do acusativo. Muitas vezes a gente tem que saber que anrufen se usa com acusativo e não com dativo. Então, eu vou falar ich rufe dich an e não ich rufe dir an. Como é que a gente vai saber isso? Decorando ou, se já tiver muita familiaridade com o verbo, vendo se fica estranho. Ich rufe dir an. Pessoas que começam a achar estranho é porque elas ouviram tanto que então isso é que vai orientá-las à memória auditiva. Se vocês falam, professora, fica bom tanto com um quanto com o outro, é porque vocês já não tiveram esse contato grande, ouviram, falaram, leram, então tem que decorar mesmo. Ich frage die Lehrerin e não der Lehrerin, como no dativo. Então aqui a gente tem que saber que fragen vem com acusativo. Para vocês verem, em português a gente fala, eu perguntei para. Em alemão não é assim, é uma passagem direta. Ich besuche dich, ich besuche das Schloss, também aqui acusativo. Ich freue mich auf das Wochenende, ich freue mich auf dich. Eu me alegro pelo final de semana, me alegro por te ver. Então aqui, o auf, que não é nem preposição rainha do acusativo, nem preposição rainha do dativo, ele é Wechselpräposition. Como é que eu sei que aqui ele vai ser acusativo? Nesse caso tem que decorar. Esse caso não é aquele caso da
da pergunta entre wohin. Não é uma preposição de direção aqui. Aqui é uma preposição que pertence ao verbo. Quem se alegra por. Tem que decorar. Tem várias listinhas, né? Geralmente vocês têm as listinhas do nível A2, do nível B1, do nível B2, e assim vocês vão somatizando esses verbos preposicionados e tendo um léxico cada vez maior. O acusativo depois de dog food. Sim, sempre vai entrar acusativo depois de todas essas preposições. Por exemplo, nós vamos pelo parque. Wir gehen durch den Park. Park era der, wieder den. Dieses Geschenk ist für dich. Dieses Geschenk ist für ihn, für meine Mutter. Então, esse Geschenk, esse presente é para ele, ihn, para você, dich, ó, não tem mais du, não tem mais er. Er é tudo que é nominativo. Für ihn, für dich é para minha mãe, für meine Mutter. O acusativo. Agora, nas informações de direção. Sim, vocês têm todas aquelas preposições sem vergonhas. Auf, in, an, zwischen, neben, über, unter, vor, hinter. Ja? Quais são esses verbos de deslocamento que vão do A para o B? São os verbos gehen, fahren, fliegen, tun. Sim, porque colocar, ó, eu coloco potinho de um lado, ponto A, para o ponto B. Então, ele deslocou. Stellen, a mesma coisa. Colocar, legen, todos sinônimos. Então, quando a gente tem essa ideia de deslocamento, junto com uma preposição sem vergonha, quem vai reger essa informação é o acusativo. Ich gehe, wer? Ich, nominativo, vai über die Brücke, sobre a ponte. Wohin geht er? Wohin gehe ich? Aqui a informação de wohin, acusativo. Der Koch stellt den Salat in den Kühlschrank. Então, o cozinheiro coloca a salada na geladeira. Quem coloca? Der Koch, nominativo. Quem coloca algo aonde? O nosso algo, a gente já viu que o objeto direto é acusativo. Então, aqui a gente tem dois acusativos. Como objeto direto, quem coloca algo, faz. Aonde? In den Kühlschrank. Kühlschrank era der, virou den. Então, aqui, ó, duplo acusativo. Mas tem que saber que o acusativo rege aquela informação, objeto direto, e a outra informação também, de wohin, de direção. Joia. E a última informação que o acusativo vai reger é a informação do wann, do quando ele é sem preposição. Então, eu não falo mais eu vou na semana que vem, porque o na é uma preposição. Não, não é nessa. Eu vou semana que vem. Eu vou mês que vem. Tudo sem preposição. Por exemplo, aqui, wann arbeitest du? Quando que você trabalha? Ich arbeite jeden Tag. Todo dia. Ó, Tag era der. A gente vê ali a declinação do der para den. Ich arbeite jede Woche. Die permaneceu die. Ich arbeite jedes Jahr. Das permaneceu das. Ich arbeite den ganzen Tag. Die ganze Woche. Ganze não é preposição, ok? É o dia inteiro, semana inteira. Não esquecendo que o den ganzen Tag é o inteiro para o dia 24 horas. E o ich arbeite jeden Tag são todos os dias, ou seja, na semana inteira. Então aqui o jeden Tag é para a semana, Woche. O den ganzen Tag é para o dia de 24 horas. Eu trabalho semana que vem. Ich arbeite nächste Woche, nächsten Montag oder nächsten Monat. E assim por diante. Então é isso. Pincelei essas 5 regências diferentes do acusativo. E claro que mais pra frente a gente vai pegar verbos bem complexos que são regidos com misturas de acusativo, dativo, nominativo. Vai ter sempre, ele é obrigatório, não tem frase sem nominativo. Essa história de ter sujeito oculto não existe em alemão, mas daí a gente vai colocar tudo na mesma salada e aprender a usar de forma diferenciada. Espero ter nos ajudado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo, bis dann!